Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Olha, todas as quintas das 11 ao meio-dia, eu trago gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, psicologia, educação, empreendedorismo, artes, só assuntos bacanas aqui no meu programa. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @GabiMonteiroOficial, já me segue, porque tem sempre uma enquete no ar, tá? A enquete de hoje, gente, o programa de hoje muito me interessa, acho que vai interessar para você também. A inveja te incomoda de alguma forma? Essa é a pergunta que está lá no meu Instagram. Vai, clica na minha fotinho, segue também o Acontece Lá em Casa, clica na fotinho que você vai achar a enquete no ar e tem 3 respostinhas ali que você pode escolher. Sim, eu me sinto inferior. Ou percebo olhares e comentários. Ou já afetou as minhas relações, sim. Ou eu finjo que não, mas me incomoda, sim. A inveja me incomoda. Porque no programa de hoje eu recebo 2 celebridades da área da saúde mental. Eu falo que é celebridade porque eu admiro muito as duas. Uma é Beth Monteiro, escritora, palestrante, psicóloga, psicopedagoga, pedagoga. Olha, psica. 400 mil seguidores no Instagram. E outra, Mônica Veras. Isso. Mônica Veras, simplesmente, minha psicanalista, né? Isso. Faço curso de psicanálise com a Vera. Isso. Ela também é Mônica. psicóloga e ela também é escritora. Bem-vindas ao Acontece Lá em Casa, meninas! Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. É um prazer grande estar aqui sempre. Maravilha. Gente, e aí, hein? O que é inveja na vida das pessoas? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Essa coisa das redes sociais, onde a gente só mostra a nossa grama mais verde, tá complicado, né? Isso aí não gera um núcleo de inveja nas pessoas? Como é que vocês veem isso? Mônica, faz favor. Vou começar. Bom, olha só, por coincidência, quando você disse que o tema do programa é inveja, se eu fosse junguiana, eu ia dizer que era sincronicidade. Sabe sim. por quê? Porque eu comecei há 2 semanas atrás a escrever um livro sobre a inveja. Ah, que maravilha. E por olha que só. que me interessou esse tema? Porque eu acho que é um tema recorrente no cotidiano e no consultório. Porque as pessoas se sentem meio paranoicas. Eu estou sendo invejada, as coisas estão dando errado, alguém está botando o olho gordo em cima de mim, eu estou mal. A queixa de ser invejada é muito comum, mas você não ouve alguém dizer, eu sou invejosa. Eu invejo os outros. Né? Que é vergonhoso. Que é né? vergonhoso, que é como se você mostrasse uma fraqueza de alma. Né? Poxa, como é que eu quero que o outro não se dê bem no que está fazendo? Então, por conta disso tudo, eu fui estudar o Lacan, o que ele fala sobre a inveja. Ele não fala diretamente sobre a inveja, mas ele fala sobre a ferida narcísica que o sujeito desenvolve quando o outro mostra um lado que ele não tem. E aí a psicanálise não moraliza, certo ou errado, mas ela vê o lado estrutural. Sim. Então eu quis entrar nas raízes da inveja, de onde vem isso no ser humano. Você falou, né, no começo da sua fala, que as pessoas reclamam que sentem uma energia negativa da inveja e que só elas são invejadas, elas não sentem inveja, todo mundo certinho nessa vida. Beth, existe mesmo essa energia da inveja ou isso é uma invenção do ser humano? Não, a inveja é um dos 7 pecados capitais. A inveja é bíblica Isso. até, né? É um sentimento inato, é universal. Né? Todo mundo sente inveja e todo mundo é invejado. Né? Isso. Por quê? Porque o homem vive se comparando. As pessoas vivem se comparando, vivem de olho no outro. Por isso que o olho representa a inveja. Isso. Né? O olho gordo. Né? E por isso que as pessoas se defendem da inveja com o olho egípcio, com o olho grego, né? É verdade. Então, é aquele indivíduo que não olha para si, que não se conhece e vive na Exatamente. falta. Ele vive na falta. E ele vê essa falta no outro. Ah, o outro tem, eu não tenho. E a inveja tem uma característica muito grave. Ela é destrutiva. Porque o outro, a pessoa não quer ter o que o outro tem. Ela precisa destruir O que o outro é. outro. Isso. Olha, a Beth colocou uma coisa muito interessante, que é exatamente os mitos.
na história da inveja. E ela trouxe, né, a questão bíblica, né, e também religiosa, de que é um dos pecados capitais e que está na Bíblia um complexo, que é o complexo de Caim, Sim. que é de rivalidade fraterna. Daquela historinha de Caim Daquela e historinha, Abel. que era o mais velho, primogênito, que ofereceu um sacrifício a Deus, e esse sacrifício, a fumaça do que ele sacrificou não foi na vertical para o trono de Deus, mas ficou na horizontal, ou seja, Deus não gostou do sacrifício dele, e o mais novo, Abel, sacrificou algo e a fumaça foi direto. Então, a grande pergunta do ser humano é como é que eu agrado a esse grande outro, que é Deus? Como ele não sabe, como ele não sabia, porque é que Deus gostou do sacrifício do irmão e não do dele, ele resolveu destruir o irmão. E aí nasceu a rivalidade fraterna. Foi o primeiro fratricídio mitológico da história. Um irmão matou o outro. Sim. Né? E esse matar o outro é a ideia subjetiva da inveja. Eu gostaria que o outro morresse, para que ele desaparecesse de diante de mim e eu pudesse me sobressair. Então, a inveja é imemorial, ela está na história da humanidade. E isso me lembrou que a doutora Beth Monteiro tem 7 livros falando Isso. para as famílias. Vai lançar, inclusive, um curso agora, uma jornada, Viver Melhor em Família na Prática. E ela fala muito dos conflitos familiares. E a gente acha que ser do mesmo sangue, viver em família, é garantia de bom relacionamento. A gente acha isso. Lê do engano. A gente acha isso. A família de que se fala, a família de que se sofre, né? É verdade, Exato. é verdade. E assim, a gente se culpa muito, porque a gente ama a pessoa, nasceu ali, está na mesma casa, foi criada junto, mas às vezes a gente não se dá bem mesmo, não gosta da pessoa. É um irmão tentando derrubar o outro. A gente vê isso Sim. muito. É Muito. vergonhoso, eu sei, isso é vergonhoso. Mas isso é natural? É do ser humano? Como é que a gente lida com isso? Com a inveja dentro da própria casa. É Isso. natural, né, Vera? Mônica. Mônica, Exato. desculpa. Só Mônica. me chamam de Vera, É que não tem você problema. tem 2 nomes, né? É porque Veras é o sobrenome, virou nome. Pois é. Né? É super natural. É. Inclusive, é na família que a gente aprende a lidar com Com a os outros. competição, Isso. com os outros. E com o ciúme, né, Mônica? com Porque é o ciúme. interessante aí uma coisa. A inveja geralmente envolve eu e o outro. Isso. E o ciúme é diferente, porque envolve eu, o outro e um terceiro, Exatamente. né? É, exatamente. Isso que é muito. Agora, a inveja e o ciúme estão muito interligados. Estão implicados. É. Então, o que acontece na rivalidade fraterna é isso, né? Isso, Os isso. filhos brigam por quê? Porque eles querem a atenção dos pais, O da amor. mãe, principalmente. Então a inveja é uma coisa natural, Natural, naturalíssima. naturalíssima. É. Mas assim, ninguém gosta. Assim, eu acho que faz mal pra gente invejar. Quando você se vê, se pega intimamente. Vamos voltar para as redes sociais, né? Porque as redes sociais estão sendo um grande motivo de inveja. Disparador. Tipo, né? Você acorda mal naquele dia. Você não tá bem, tipo... Né? A vida vem em ondas, a gente não acorda bem sempre. E aí você pega, né, o celular e começa ali a rolar o feed e ver. Um tá na praia, outro tá brindando, outro tá apenas sorrindo Isso. e abraçando um filho. Mas olha só, Como isso incomoda quem não tá bem naquele dia. sem dúvida. E como é que a gente lida com isso? Porque não é legal sentir isso. Não, não é legal, mas a gente tem que entender por onde é que entra a inveja e por onde sai a inveja. Ela entra pelo olho, porque você olha as redes sociais. Então você vê. A palavra inveja vem de invidia, que significa invidere, que significa cegueira. Olha só, cegueira. Porque envergonhar tem a ver com ver. A pessoa se envergonha da própria cegueira. Sim. Porque se envergonha do dano narcísico que ela está expondo quando ela gostaria de ser o outro. É porque ela está infeliz com o que ela é. E se dar conta disso é doloroso, não é verdade? É uma coisa interessante. Então, veja bem, se a rede social estimula a pulsão do olhar, como diz a psicanálise, vê. Ou seja, e quando o sujeito vive uma cena bacana, não guarda no seu psiquismo, mas tem que fotografar e postar para que essa cena seja real. Porque parece que se você viveu um momento lindo em Paris e você não postou, parece que você não viveu. Isso é incrível. É como se a nossa existência dependesse das postagens. É doido. Posto, logo existo. Sim.
né? Então, isso está sendo muito arraigado no humano hoje, através das mídias sociais, né, do ver. E o sujeito está refém de, vamos dizer assim, documentar tudo. Porque parece que aquilo não aconteceu. O aniversário do filho, maravilhoso, se não mostrou que teve educação, parece que não existiu. É a sensação de que não interessa o que se guarda em si, mas o que dá a ver ao outro. Entende? Então, isso é muito sério, porque a gente perdeu a singularidade e o privado se tornou público. Sim. Há uma confusão entre o público e o privado. A gente estava falando sobre isso ontem, né? Não é verdade? Hoje eu recebo eu sou fã das duas, né? Uma é minha mãe, Isso. Beth Monteiro, psicóloga, Isso, é fã escritora, mesmo. né? Autora de 7 livros, falo sempre para vocês, ela Maravilha. participa todas as manhãs aqui de quinta-feira, ela participa comigo no meu programa, trazendo aí a luz da psicologia em cima de todos os temas que eu falo. Isso. E a outra é a Mônica Veras, Isso. psicanalista, psicóloga, também escritora. Então, as duas falam muito bem sobre pontos de vista diferentes Isso. e que às vezes se coincidem, Se mas convergem. elas falam muito bem sobre assuntos relacionados à saúde mental. E a gente está falando de inveja hoje. Eu queria Isso. que você fosse lá no meu Instagram, segue Gabi Monteiro Oficial, segue Acontece Lá em Casa, clica na fotinho e vai nos stories. A inveja te incomoda? Responde lá que no final a gente comenta. Já está bombando a enquete, que eu já soltei ela no ar. Bom, vamos lá, gente. Então, a gente falou muito de redes sociais. Sim, eu acho que isso está afetando demais as pessoas. Muito. Mas uma coisa que eu estava falando em casa ontem com a minha mãe, com a Beth, é exatamente isso, né? Sim, aí você está ali vendo, invejando as pessoas na internet. Mas não tem a pessoa que posta essa ego trip que as pessoas estão vivendo, que precisa postar tudo porque senão parece que não aconteceu. Isso. E é a malhação, e é o aniversário, são principalmente os momentos felizes. Isso. Mas agora tem também uma trend que o povo está postando coisa chorando, já viu? Horrível, horrível. Já Vou escrever viu? sobre isso. As pessoas... tá demais. Você já viu isso? Que agora parece assim, como se falou muito que só se postava alegria na internet, Tem que fazer o contrário. agora tem uma trend que as pessoas elas estão emocionadas comentando sobre alguma coisa e chorando na frente da câmera. Meu Deus Eu do tô céu. confusa. É porque descobriram que a tristeza também gera demanda. Exato. Tá todo mundo vendendo a própria ego trip, é isso, Isso, Beth? Me fala um pouquinho sobre Sim, isso. isso é assim, uma necessidade de competir, que as pessoas perdem o bom senso, né? Perdem o filtro, perdem a noção. As pessoas estão perdidas. E a autoestima muito rebaixada, né? Porque todo mundo é feliz, num mundo onde todo mundo é bonito, feliz e realizado, né? Eu quero até contar uma historinha, Conte. pegando aqui a deixa da doutora Vera, do olho. Mônica, toda hora a gente fica chamando a Mônica. Não tem problema. Eu fico orgulhosa. Mônica, você sabe quem você é, não sabe? Olha, e eu fui procurar a etimologia de Veras, que é o sobrenome, Mônica. Mônica, em hebraico, é única. E Veras vem de verdade. De Então, eu sou a verdade. única Única verdade. Tá ótimo, tá ótimo. Resolvido. Tá ótimo. Perdão, Não Mônica. tem problema. E a Mônica estava falando do olho, Isso. né? Da inveja. E tem uma historinha, Mônica, você já deve conhecer, da Melanie Klein, Sim. Inveja e Gratidão. Do livro dela, fantástico. O livro dela, que eu acho que vale a pena contar aqui, para os ouvintes entenderem bem como é a dinâmica do invejoso. Isso. Tinham 2 vizinhos, né? Porque a inveja é das pessoas próximas, parentes, vizinhos. Então, um era muito feliz e o outro, apesar de ter tanto quanto o feliz tinha, ele não conseguia ser feliz. Aí apareceu um elfo para esse infeliz e falou assim: olha, eu tenho pena de você. Você tem tudo que o teu vizinho tem, mas você é infeliz. Olha, vou te dar, você vai fazer um pedido que te faça feliz. Mas o seguinte, o que você pedir para você, o teu vizinho vai receber em dobro, né? Aí o homem pensou. E aí, já decidiu? Eu já sei. Eu quero ficar cego de um olho. É assim a dinâmica do invejoso. Isso. Ele precisa destruir o outro. Sabe aquela pessoa que diz: ai, fulana fez um casamento maravilhoso, casou com um homem rico, sortuda.
Aí o outro fala, mas dinheiro não traz felicidade. Exatamente. O invejoso corta. Isso. Aquela mulher é linda, nossa, como é linda. Mas mulher bonita é burra, né? É. O invejoso usa o mas. Desqualifica. Ele desqualifica. É. Né? A Mônica cá tá com os óculos lindos. Mônica, que óculos lindos o seu. Obrigada. Mas, olha, eu acho que você devia usar ele mais caidinho. Isso. Oh, Não tá muito bom. ele sempre acha um defeitinho para te desqualificar. Entendi. Isso que você traz, Beth, é fantástico, porque, repare só, é algo completamente inconsciente. Inconsciente. Porque a pessoa não se dá conta. Né? Na realidade, isso remonta a um estágio original. A Melanie Klein, grande psicanalista inglesa, né, seguidora do Freud, ela cria uma teoria. Né? A psicanálise kleiniana ela é robusta. Nós não seguimos ela, porque a gente segue a escola francesa. Uhum. Mas nesse livro, Inveja e Gratidão, ela coloca que a gratidão seria o antídoto da inveja. Porque aquele que não está grato com o que tem, vai se comparar sempre. Então, a gratidão, vamos dizer assim, ela seria, vamos pensar, a inveja é a arqui-inimiga da gratidão. Vamos pensar que a gratidão é o Batman e a inveja é o Coringa. Entendeu? Então, um está no terreno do se dar conta do que é, se dar conta do que tem, ser feliz com o que é, ser feliz com o que tem. E que o outro tenha, não vai diminuir o que você já tem. Então, quando a pessoa desenvolve em análise a própria gratidão, não é que ela não ambicione crescer, se desenvolver, não, mas ela já contabiliza o que já tem. Entende? O que já é. Então, essa contabilidade, esse fluxo de caixa, a receita vai ser sempre maior do que a despesa. E ela vai ter uma poupança de energia psíquica de gostar dela mesma. Sim, mas isso Entende? passa muito É pelo bacana autoconhecimento, né? Totalmente, Mônica? pelo processo autoconhecimento, analítico. exato. Sim, Esse claro. autoconhecimento não é esse negócio que a gente fica vendo esses posts no Instagram, como se autoconhecer, né? Porque tá todo mundo Não, tudo não, tão não. simples, né? É muito simples, pronto, mas não é, agora- é um processo longo Longo. E Árduo. doloroso. e muito. Abrir os olhos é uma das coisas mais dolorosas da vida, Sim. mas uma das melhores coisas da vida, É. porque a partir de que você abre os olhos para Sim. várias coisas que você Sim. não está vendo ou não está conseguindo enxergar, Isso, a sua vida muda, né? isso. No programa Olha de aí o hoje, significante olhos de novo, né? de novo. Tá vendo? E, De inclusive, na historinha da Klein, o invejoso desejou que, olho. que ele perdesse os olhos, Perdesse perdesse a um visão. olho Para que o outro para que perdesse o outro dois. perdesse os dois. Não, inclusive para não vê-lo mais, né? Também, né? Rapaz, dava para ficar falando uma semana aqui sobre inveja. Sem dúvida, é um tema fantástico. Você está ouvindo Acontece Lá em Casa hoje comigo, Gabi Monteiro. Todas as quintas das 11 ao meio-dia estou aqui na Band News trazendo gente que faz a diferença em diversas áreas para falar sobre temas que possam mudar a sua vida para melhor. Aprendendo junto aqui com todo mundo que eu recebo, né? E hoje eu recebo duas celebridades da área da saúde mental. Beth Monteiro, já segue aí, @Beth Monteiro Psicologia Oficial, e Mônica Veras, psicanalista, psicóloga, ambas da saúde mental. Como é que você está no Instagram mesmo, Mônica? É @Mônica Veras, psicanalista. Pronto, já segue as duas, porque elas têm um conteúdo incrível. Finalizando esse bloco, meninas, tem um fenômeno, né, curioso, Sim, que é as pessoas que até gostam de ver outro bem, Isso. né, mas não melhor que elas, não é verdade? Por que o sucesso incomoda tanto? O sucesso incomoda porque faz você olhar para o que te falta. exatamente. Para o sucesso que você não tem ou tem a dificuldade de achar que vai ter. Dificuldade De achar que vai ter. Porque sucesso e felicidade, fazer sucesso e ser feliz dá trabalho, né? Muito. Sim, dá trabalho. Por isso que as pessoas invejosas falam, ela teve sorte. Foi sorte. Dizem que por trás de todo sucesso repentino tem no mínimo 10 anos de trabalho duro, né? Sim, Você fala mas- assim, nossa, mas gente, fulano não era nada, de repente fez esse sucesso. Vai ver o trabalho que essa pessoa construiu em silêncio durante tanto tempo. E a né? sustentabilidade desse trabalhão que teve para sempre é custoso. Por isso que o Freud tem um texto fantástico que é aqueles que fracassam perante o êxito. Por que é que tem gente que fracassa diante do sucesso? Porque não consegue sustentar.
É preferível ficar no fracasso, seu velho companheiro. Sim. Entende? Isso é interessante Exato. também, essa dialética. E, inclusive, o invejoso vai falar: você está bem, você está no sucesso, né? Mas olha, isso passa, Isso viu? passa, isso é temporário, é passageiro, é efêmero. Né? É muito interessante a gente depois pensar onde nasceu isso na psiquismo humana. Né? Tem o mito que explica, mas também o Lacan, ele se preocupa e ele cria a chamada psicopatologia do imaginário. É uma doença psíquica da imagem. Nós vivemos nessa doença agora, nesse século. Né? Ou seja, a imagem nos adoece. E a imagem não é imaginação. O imaginário é a imagem, é o ver, sim, é o dar-se a ver. Então, daí tem a vigorexia, daí tem a anorexia, daí tem a bulimia, daí tem a compulsão, a tudo que você pode imaginar, as compras, ao sexo, tudo, a pornografia. A pornografia, imaginário, é ver, sim, é ver. Então, essa psicopatologia, ela é a mais difícil da gente lidar, porque estamos todos imersos nela. Então a gente não enxerga que está com essa questão. E tá muitas vezes, isso. E pode estar vivendo isso. Ai, ai. Ai, ai. Eu devia fazer uma série sobre inveja, não devia? Eu acho que... Ainda bem que a Mônica já está elaborando um livro. Sobre isso. Exatamente. Eu estou muito interessada nesse tema. Mônica Veras vai escrever um livro, está escrevendo um livro sobre inveja. E esse é um tema realmente que, principalmente por causa desse advento das redes sociais, está muito latente, mas sempre existiu. Está, inclusive, relatado na Bíblia. Isso. A gente vai para o próximo bloco. Você está ouvindo Acontece Lá em Casa comigo, Gabi Monteiro, e gente que faz a diferença em diversas áreas aí. A gente só não fala de política, religião e futebol. E agora também não vamos mais falar de apostas. Mas de resto a gente fala tudo. Já voltamos, pessoal. Não sai daí. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas eu trago gente que faz a diferença em diversas áreas para trazer insights para a nossa vida. Principalmente educação, psicologia, saúde, bem-estar, entretenimento, cultura. Já gosto. Programa de hoje, 2 celebridades da área da psicologia, da psicanálise, as 2 escritoras, psicopedagoga, elas manjam muito de saúde mental, essa é a verdade. Doutora Beth Monteiro, que também é minha mãe, e Mônica Veras. As 2 estão lançando livros, lançando jornadas, lives, são super ativas na internet, e a gente estava justamente falando sobre isso, né? Isso. Que doença que esse negócio da internet. Mônica vai lançar agora um livro, está escrevendo um livro, que na capa vai estar escrito assim, ó, posto, logo existo. Exatamente. Me fala um pouquinho sobre isso. A inveja adoece? Eu quero saber das 2 de vocês. Claro que adoece. Adoece porque ela é disparador de outros processos psíquicos, psicopatológicos. Se fosse só a inveja, mas não é assim. Então, o sujeito começa a desenvolver, por exemplo, um pensamento obsessivo. O pensamento obsessivo é aquele pensamento, aquela ideia intrusiva que vai drenando todo o pensamento da pessoa. Ou seja, ganhou um carro novo, ou conseguiu comprar um carro dos sonhos, e aí começa a pensar, poxa, mas é capaz de ter um acidente com esse carro. Ah, meu filho tirou carteira agora, está dirigindo esse carro potente, é capaz de eu ter uma notícia durante a noite, aí não dorme até o filho chegar. O filho passou numa universidade americana, uma coisa de muito sucesso, né? E aí, meu Deus, meu filho lá, e se ele ficar doente, quem é que vai acudi-lo? E se ele for assaltado, né? Nova York é uma cidade bastante violenta, e meu filho vai poder ter algum tipo de problema, e eu aqui no Brasil, o que é que eu faço? Ou seja, tudo que é ganho pode começar a se transformar em algo de perda. E isso tem uma raiz, na raiz do olhar. Por pensar que existe uma força poderosa de todos que estão vendo o filho na universidade americana, que vai ter alguém que vai querer que ele se dê mal. Essa paranoia destinada ao anonimato drena a energia psíquica de tal maneira que a pessoa não dorme mais, a pessoa começa a não querer mais se alimentar, precisa de ir para o psiquiatra, é diagnosticada uma depressão. E onde nasceu isso? Nasceu no êxito, nasceu no sucesso. Mas o sucesso compartilhado pode virar
uma grande fatalidade. É a pessoa que se sente sempre invejada. Sempre. Sim, Sempre. sentimentos persecutórios. Persecutórios e né? obsessivos. Mas esses pensamentos catastróficos não tem também muito a ver com um estado assim meio depressivo? Sim, Sim, mas é claro. claro. Né? É. Agora, o que eu percebo, Mônica, é assim, como certos profissionais, quero ser muito delicada aqui para não acusar nenhum Exatamente. profissional, né? Mas assim, cartomantes, tarôs, Claro. aqueles médiums, né? Que não são lá muito Bem intencionados, né? bem Talvez. intencionados, como eles manipulam as pessoas. Porque você vai numa cartomante dessas, que não é gabaritada, primeira coisa que ela vai virar uma carta, vai falar: tem uma pessoa com inveja de você. Jogou o Exatamente. barro, né? Jogou o barro. Exatamente. E a pessoa fica com esse sentimento de perseguição e vive uma vida, não conta para ninguém, não fala para ninguém, todo mundo me inveja. É que ele vai criando um medo social, Absurdo, né? Absurdo. Isso. Tem muitos comediantes fazendo memes na internet falando sobre isso, né? A pessoa tem inveja de mim. Meu amor, a pessoa vai te invejar por quê? Me conta aí. É por que a pessoa vai te invejar? Porque é o que, como a gente começou o programa de hoje Não com tem Beth motivo. Monteiro e Mônica Veras. Às vezes é só você querendo um palco ali, né? É verdade. E é o que vocês começaram o programa falando, né? Mas Que as pessoas, elas falam que todo mundo as inveja, mas ninguém assume Não. que inveja. Por que, Esse que as sentimento. pessoas não assumem esse sentimento? porque até o filósofo, né, humanista e teólogo Santo Agostinho, ele diz que é um pecado envergonhado. É o entristecimento em direção à conquista do outro. Uhum. A conquista do outro faz mal, né? E pecado, né, a gente sabe que é um termo do arco e flecha que a religião tomou para ela, que significa aquilo que está fora do alvo. Uhum. Que é um termo, quando a flecha sai do alvo, ela peca. Uhum. Então é Exato. interessante isso. Então, o pecado é não estar no alvo. E qual é o alvo? A autossatisfação. Entende? Uhum. Aí o sujeito se desloca disso e começa a ficar entristecido, deprimido, porque o outro consegue ir no alvo. Entendi, Entenderam? entendi. Aí a religião pega, vê lá o lado místico disso, né? E o Agostinho, o São Tomás de Aquino, aliás, o Agostinho também fala isso nas Confissões dos Males Humanos, né? O grande doutor da Igreja Católica, o Santo Agostinho, filho da Santa Mônica, né? Que ela consegue convertê-lo. Há uma coisa interessante, Mônica foi a primeira pessoa que na história da humanidade, ela morava no norte da África, em Tagaste, ela fez um primeiro asilo de saúde mental. Por isso que ela é padroeira da psicologia. E o grande manicômio de Salvador, Santa Mônica, é por conta disso. Sim. Porque ela recolhia os doentes mentais e Sim. colocava num abrigo e conversava com eles. Que bacana. Não é entender o incrível? passado, Esse né? adendo é interessante para saber a Maravilha. história. Ô, Beth Monteiro, conte pra mim. Existe inveja branca? Ah, Tipo, ai, Isso é dissimulação, dissimulação total. né? Dissimulação. Existe admiração, Isso, é que outra é coisa. diferente da inveja. Admirar alguém, né, não é invejar, é você se olhar, Se né? espelhar, né? Se espelhar e, puxa, que pessoa admirável, gosto dela, vou seguir os seus passos, né? Isso é admiração. A admiração leva a crescer, leva ao crescimento. Não é feio admirar ninguém, muito pelo contrário. Não. A gente precisa ter um modelo. Identificatório, com certeza. mas então, esses influenciadores que postam muitas coisas falando assim, não, porque eu estou aqui para melhorar a vida de vocês, influenciar positivamente, vocês acham que isso funciona de verdade? Olha, isso funciona para quem? Para quem não tem capacidade de elaborar, para Isso. quem busca Coisas modelos, para quem tem uma autoestima muito baixa, para quem não questiona, né? Tem pessoas que não questionam nada, vão verdade. consumindo. Qualquer Não coisa. É um perigo. É um perigo.
É um perigo, sim, porque é um dado, né, de pesquisa, pessoal. Está chegando a 70% o número de pessoas que se informam através das redes sociais. Sim, sem dúvida. E as pessoas só leem as manchetes, né? Então, 70% das pessoas hoje no Brasil e no mundo, a fonte principal de informação são as redes sociais. Pois é, Gabi, isso é um perigo, porque o conhecimento salva e a Isso. ignorância, ela se propaga, Com ela certeza. se alastra Isso. com muita velocidade. Uhum. É verdade. Então, isso é muito perigoso. Desculpa, eu te cortei. Não, imagina. E as pessoas leem só a manchete. É verdade. E o texto, às vezes, está desdizendo a manchete, mas você não leu. Exatamente. Isso é o que eu falo. Por isso que eu gosto de receber vocês e tantos profissionais incríveis que eu admiro. Porque os bons têm que ocupar seus espaços de É verdade, fala. é verdade. Porque senão os picaretas vão ocupar. Sim, Não é verdade? isso. E E as picareta é um bicho invejoso, hein, dona Beth? Também. Sim, e se alimenta da energia do outro, né? Se alimenta do sucesso do outro. Tem que assim, né? Tem até aquela expressão, usam o outro como escada, né? Isso, Uhum. é verdade. Ontem eu vi essas dicas de influência, de novo, né, as redes sociais, essas dicas de influencers, e o influencer, ele estava ensinando assim, Sim, prompt para o ChatGPT. sim. Pegue um post de uma pessoa que você admire, Uhum. fotografe, Sim, peça para o ChatGPT criar algo na sua linguagem, mas com a mesma dica desse profissional que você ama, poste e me agradeça por essa dica. O que é que vocês acham de plágio? Não seria um núcleo de inveja grande aí? é tomar a autoria de algo que não é seu, não é? Sim. Vocês Então, que são grandes escritoras, vocês que trabalham há tanto Olha, tempo com eu, psicologia e psicanálise, de qualquer o que forma, acham quando alguém eu copia acho vocês? incrível, porque repare, eu tenho frases que sempre eu digo nas aulas, que são pessoais, que eu criei, a partir de muito estudo, de muitos anos de estudo. Essas frases, às vezes, eu vejo ditas por outras pessoas. As mesmas frases. Você também vive isso, né? Mas aí, antigamente eu me aborrecia, eu dizia, poxa, como é que não diz que fui eu que fiz essa frase? Como é que não dá o crédito? Como é que não dá o crédito, né? Que coisa, tá me copiando. Depois eu cheguei a fazer uma outra leitura. Eu faço frases incríveis que as pessoas precisam repetir. E quando eu fiz essa leitura, eu não tenho como controlar isso. Entende? Agora, o que eu pensei assim, as frases podem ser ditas por outros, mas a fonte da frase não é o outro. Eu continuo sendo a fonte, né? Então, quando eu tomei conta disso, eu saí naquela preocupação, meio paranoide, será que o outro vai escrever algo que eu falei, né? Alguém copiou minha aula e, de repente, Sim. escreve um artigo sobre a minha aula, Sim. com as minhas palavras, sem dar o crédito. Como é lidar com o plágio? Então, é algo que, inicialmente, me fazia uma certa ferida narcísica. Ou seja, Sim. poxa, eu estou sendo apunhalada intelectualmente por alguém. Uhum. Depois eu comecei a fazer uma sublimação sobre isso. E qual foi a sublimação que conseguiu me apaziguar? Porque eu vou continuar fazendo frases, né? A sublimação foi o seguinte: fulano ou cicrano me tomou como modelo identificatório. Sim. Então, se eu sou um modelo identificatório para muitas pessoas, está valendo o que eu estou falando. E aí eu resolvi tirar de cena essa sensação desagradável que você está sendo roubado intelectualmente. Você sabe como foi que eu tirei de cena? Então, diga. Eu aceitei a minha impotência. Sim, também. Beth, você Também. não tem o poder de controlar tudo. Perfeito. Então, aceite a sua impotência. E Agora, aceite a sua competência, que dá exato. margem a muita gente querer fazer igual. sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um momento das trends, né? Sim, O que é sim. trend? É um nome, é uma tendência, né? É uma É. coisa bonita. Você fala, as trends, tá todo mundo vendo isso de uma forma positiva. Isso. Mas, na verdade, gente, você pode ver na internet, você vê uma pessoa postou uma coisa super criativa. Eu Sim. falo, poxa, olha que demais. Se você rolar o feed um pouquinho, você vê 20, 30, 40 influencers ou pessoas profissionais, tarará,
fazendo a mesma coisa. E não estou falando só sobre influencers e blogueiros, estou falando de gente que estuda o assunto e que fica copiando os outros e fazendo a mesma trend sem ser original. A gente não está ficando padronizado demais, saindo um pouquinho da parte da inveja, mas vocês não se preocupam não com esse mundo padronizado que a gente está vivendo? A partir do momento que a maioria das pessoas não cria mais nada e usa a IA, eu acho que o nosso cérebro vai começar a se atrofiar, né, Com certeza, Mônica? eu concordo plenamente. Vocês não se preocupam com os adolescentes que Sim. estão em Sim. formação? Porque Sim. uma coisa, sou eu que tenho um programa sobre esse assunto, saúde mental e psicologia, há 30 anos, usar o ChatGPT como Uma ferramenta. como uma ferramenta de produtividade. Outra coisa é você, Mônica Isso. Vera, outra coisa é você, Beth Monteiro, usar como uma ferramenta de produtividade. Pegar o próprio livro que vocês escreveram, por exemplo, Isso. e tirar frases com a ajuda do ChatGPT. Uhum. Isso é uma coisa. Isso é. Outra coisa é uma pessoa em formação, um adolescente, uma criança em formação, Sim, sim. Sim. usar o ChatGPT para então criar apresentações e tal na hora que ele está estudando, ou seja, que ele deveria estar se desenvolvendo. O que é que vocês acham isso? Qual deveria ser a atitude dos pais, por exemplo, em relação a isso? Os pais estão muito perdidos em seus sim. papéis, estão muito preocupados consigo, estão muito preocupados com o futuro do filho e perdem o aqui e o agora. Exatamente. Deixam de educar para o hoje, para o aqui, para o momento, e ficam fixados no futuro. E aí o tempo de moldar essa criança passa. Exatamente. E tem mais uma coisa interessante. As pessoas se preocupam em acumular patrimônio Sim. para o filho. Mas eu acho que um patrimônio que nunca é lembrado é o patrimônio psíquico do filho. Esse filho, amealhando esse patrimônio, ele vai para qualquer lugar do mundo e ele se resolve. Então, ele vai ser sempre um sucessor, nunca vai ser apenas um herdeiro. Então, eu acho que isso tudo é decorrente de uma coisa muito simples, o amor próprio, a autoestima do filho. A autoestima é algo construído pela família. Não é uma coisa que você nasce um bebê no berço, não tem autoestima, ele não sabe nem quem ele é. A gente vai se dando conta do que a gente é e da nossa potência a partir do que a gente escuta do outro. Se o outro, você tirou 10, não fez mais do que sua obrigação, poxa, é uma punhalada na autoestima de alguém. Essa pessoa vai consultar o ChatGPT, porque ela acha que ela não tem criatividade, que ela não é boa, que ela não foi validada, que o pai não reconheceu. Então, eu acho que a raiz de tudo isso está, e seu livro vai ser muito bem-vindo, né? E, curiosamente, eu também estou escrevendo um outro que já comecei, já fiz 8 capítulos, mas o nome chama-se Famílias Sem Gravidade. Gravidade é a única lei que você não pode transgredir. Famílias em órbita, soltas, né? No espaço. Então, eu acho que nós estamos precisando falar sobre isso, escrever sobre isso. Os pais, eles sempre perguntam, o Alfredo Jerusalinski, um grande psicanalista, perguntaram a ele, tem uma escola para aprender a paternidade, a maternidade, uma pós-graduação, um curso? Ele disse, não, tem uma escola possível, faça a sua análise pessoal. Exato. Se trabalhe. Como é que você vai cuidar de um filho se você não se conhece? Como é que você vai ajudar um filho se você não sabe nem como se ajudar? Isso. E a repetição está aí, né? Assim como você foi o filho que teve problemas, você vai ter dificuldade de transmutar isso num pai que ajuda um filho a não ter problemas. Então, o processo repetitivo, ele é muito presente. Abriu uma gavetinha na minha cabeça, esses pais que a gente está num momento de que o desempenho é tudo nessa vida. Isso. Né? A produtividade. A produtividade. E aí, então, as crianças e os adolescentes estão sendo muito cobrados por desempenho. Você falou, não fez mais nada que sua obrigação e tal. Educar muito na crítica, outro dia escreveram, né, no seu Instagram, né, Beth, falaram assim, não, porque os homens têm que ser talhados. Forjados. Você sabe, né, qual que é o significado de forjado? Forjado é na base da martelada. Ferro e fogo. Ferro e fogo. Exatamente. O que acontece fornalha. O que acontece quando a gente cria filho, assim, nessa ideia assim, de tem que ser forjado? Ou seja, me lembra
Me lembra crítica, violência, Sim. uma coisa goela abaixo. Falta de respeito. Falta de respeito, Tudo, tal. agressão. A gente está terminando o né? programa, eu queria só você me falar sobre isso. Ó, Gabi, deixa eu te falar uma coisa que está aqui me perturbando. Outro dia, que a gente estava falando da IA, né? Uma revista me escreveu, eu preciso de um artigo para hoje, para uma coluna, você escreve para mim? Eu falei, como? Eu preciso de pelo menos um dia, porque eu não uso o IA. Eu preciso aquecer o tema. Eu preciso entrar em estado de criatividade. Eu não consigo. É verdade. A gente está urgente. A gente está urgente. É tudo instantâneo. É verdade. Né? É uma aceleração. É. Né? E é como se essa aceleração garantisse um saber. Sim. Mas eu sempre digo assim, a psicanálise é um jantar à luz de velas. E hoje é a época do fast food. É verdade. Mas só para finalizar, Beth, retomando, Sim. me conta aí. O que você acha dessa ideia de forjar filhos, de excesso de críticas, de cobrança por desempenho, para criar o filho, para ele ser forte no futuro? A Mônica também falou uma coisa muito importante, né? Se você criar o seu filho com autoestima mais forte e amor, ele confiando no taco dele, sendo mais autoconfiante, ele vai poder chegar em qualquer lugar. Né? O que é que você acha? Pois Gabi, nenhum filho escuta seus pais, mas todos imitam os seus pais. Isso. Então, é um ciclo de violência que se repete a cada geração. É verdade. E o mundo vai ficando mais hard. Você tratar o seu filho dessa forma... Por isso, tantos feminicídios, tantos estupros, tudo. Tantas famílias desagregadas. Disfuncionais mesmo. Né? Pessoal, eu acho uma pena quando está chegando no final do programa. É verdade. Hoje eu recebi Mônica Veras, psicanalista, psicóloga, escritora. Recebi Beth Monteiro, minha mãe, principalmente. Ela sempre participa do Disso programa. eu não abro mão. Também psicóloga, psicopedagoga, pedagoga, escritora. A gente falou sobre inveja e outras cocitas mais, né? Era pra gente conversar uma semana aqui, né? Não tem. Um dia a gente faz uma série, vocês duas. Vamos ver aí o que o povo respondeu aqui nas enquetes. A inveja te incomoda? Eu pedi para vocês me seguirem, Gabi Monteiro Oficial, segue Acontece Lá em Casa. A inveja te incomoda? Aí tinha 4 respostas. Me sinto inferior. Ou percebo olhares, comentários. Já afetou minhas relações. Eu finjo que não, mas me incomoda sim. Então, a que ganhou foi eu finjo que não, mas me incomoda sim. É o incômodo, né? É o incômodo, né? Como é que a gente pode terminar esse programa, Mônica Veras? Olha, é porque o programa já está terminando, a gente tem tanta coisa para falar, né, Beth, que a gente tem que ser sintética. Mas eu penso que a primeira reflexão é por que você está sendo invejado. Por quê? Então, observe suas qualidades, observe seu brilho, observe a forma como você se comunica com o mundo e veja se isso não são coisas admiráveis. O problema é achar que o invejoso vai destruir tudo isso. Você que vai dar essa autorização. Ou seja, não se autorize a permitir que o outro destrua o que você é. Depende de você, porque o outro é o outro. Sartre já dizia, os infernos são os outros. Mas cabe a nós saber se a gente quer um reflexo desse inferno na nossa vida ou não. E nós temos autonomia para isso. Então, reveja, pense e diga, poxa, se você acredita num amuleto, use o amuleto que você usa para afugentar o olho grego, por exemplo. Toma banho de sal grosso. Toma banho de sal grosso. Faça o que você quiser, faça uma oração, faça o que você quiser. Ou seja, busque as suas crenças na ordem do sobrenatural para lidar com o natural. Sabendo que a inveja ela é uma questão muito mais humana do que espiritual, muito mais psíquica. Não é uma entidade que você batalha, que ela é invisível, mas é algo visível. Você acha, então, Beth Monteiro, ouvindo aqui a Mônica também, né? E compartilhando aí, a inveja não fala sobre o outro, ela revela aquilo que você ainda não resolveu em você? É claro, é a história da serpente e do vagalume. Serpente perseguindo o vagalume, o vagalume chegou para ela, escuta, por que você me percebe? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu fiz alguma coisa para você? Não. Então, por que você me percebe tanto? Persegue tanto? Porque você brilha.
Ah! E eu vou terminar falando assim: se você não brilha, não venha desbrilhar nosso brilho brilhoso. Com certeza. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Maravilha, um encontro Maravilha. maravilhoso que eu já estava esperando há tempos, Foi com mesmo. Mônica Veras, Beth Monteiro, sumidades aí da área da saúde mental. Hoje não acontece lá em casa. Espero que Ok. vocês tenham gostado, viu? Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada também pela participação aqui com a Beth. Foi um Obrigada, prazer grande. Mônica. Maravilha, Isso. amei. Vocês brilham.